Alan Ferreira é meu nome, Primeiros Socorros é a disciplina. Nós estamos iniciando hoje um curso de resolução de exercícios, né? Eu gravei aqui teoria há um tempo atrás, e devido ao anúncio aí da Polícia Rodoviária Federal em relação aos novos editais, a galera está procurando exercício e eu vim aqui para gravar, né? Só para me apresentar, eu sou policial civil, perito criminal da Polícia Civil, já ministro esse conteúdo já há um tempo em alguns concursos aqui no Rio e em Brasília, e o meu objetivo é ajudar você a marcar o X correto na prova. Lembrando que Primeiros Socorros é uma matéria de forma expressiva no edital da Polícia Rodoviária Federal, uma vez que são 5 questões e um edital como esse, que tem inúmeras matérias, se você acerta as 5, você sai na frente de muita gente, né? E a ideia é essa. Então vamos lá. Me apresentando, o meu e-mail está ali. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, que eu estarei mandando um material complementar que porventura possa vir a faltar, né? Lembrando que esse curso, ele é exercício, só que como já tem muito tempo que foi ministrada a teoria, eu irei passar de forma muito rápida no conteúdo teórico, marcando os principais pontos em relação a concursos anteriores em que a disciplina caiu, né? Para que você possa relembrar e trabalhar os exercícios na sua casa. Vamos passar. Só para nível de conhecimento, o que é Primeiros Socorros, né? Tratamento imediato, provisório, fora do ambiente hospitalar, com o objetivo de evitar o agravamento das lesões. O atendimento de emergência no Brasil e no mundo, isso aí é um dos itens do conteúdo dos Primeiros Socorros do edital da Polícia Rodoviária Federal, aspectos legais do atendimento pré-hospitalar, biossegurança, trauma. Isso aí é uma introdução, eu não vou ler, até porque você vai ter esse material na sua casa, é só para nível de conhecimento. Se porventura vier a ser cobrado, você pelo menos ter uma noção para poder raciocinar em cima da questão. Passando, evolução dos Primeiros Socorros no Brasil e no mundo, né? Mais um pouquinho aí, no ano de 1955. A história do SAMU na França, né? Que se iniciou lá e depois veio para o Brasil, né? Tudo que é bom o Brasil copia e Primeiros Socorros e o SAMU é uma das copiações que veio para o Brasil. Ano de 1968, né? Aspectos históricos no Brasil em relação ao Primeiros Socorros. No Brasil, o SAMU teve início através de um acordo bilateral assinado entre Brasil e França, através de uma solicitação do Ministério da Saúde, o qual optou pelo modelo francês de atendimento. Que modelo francês é esse? Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, motorista. Lembrando que médico, enfermeiro e motorista, sistema avançado. Auxiliar de enfermagem e motorista, sistema básico. Modelo americano, né? Que são profissionais paramédicos, só para fazer uma comparação. Não existe aqui no Brasil, né? O que existe aqui no Brasil é o modelo francês de atendimento, né? Para vocês terem isso em mente, porque isso pode ser uma pergunta que pode cair na sua prova em relação à história dos Primeiros Socorros, já que existe esse tópico dentro do edital. No ano de 1988, né? Quando foi promulgada a nossa atual Constituição, né? De forma coincidente, né? Começou a iniciar as conversas no que seria o SAMU no futuro. Nota-se que nesse ano foi criado oficialmente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou seja, isso é uma questão que pode cair na sua prova. Qual o ano que foi criado o SAMU aqui no Brasil? Em 1988. É só fazer um paralelo aí com a Constituição Federal. Chefiado por um capitão médico, né? Isso no serviço militar, baseado no modelo francês, mas com influências do sistema americano. Ou seja, o sistema adotado aqui no Brasil é o modelo francês, porém existe alguma influência do sistema americano, né? Isso é um conhecimento também relevante. Essa influência é particularmente no que diz respeito à formação dos profissionais.
e adaptado à realidade local, né? Continuando, o sistema de regulação no Brasil, né, é o que vocês podem verificar nas capitais, né, e alguns interiores do Brasil. O sistema como ele é feito através de um oficial médico que fica numa central de regulação, orientando a equipe, né, que está na rua. Isso aí é só para nível de conhecimento. As linhas telefônicas, né, isso aqui já foi cobrado em concurso realizado, tudo bem que foi pela FUNRIO, né, essa banca aí querida, né, e conhecida de todos os candidatos da Polícia Rodoviária Federal. Acredito que uma outra banca com conhecimento mais elevado talvez não cobre isso, mas isso já foi cobrado. A linha que se usa no sistema de primeiros socorros no Brasil, né, a 193, que está interligada com o sistema 192, né. Aqui houve um errinho de português aqui, só para nível de conhecimento. O modelo, né, do que se é uma equipe de suporte avançado, né, que como eu falei anteriormente, que é formado pelo médico, enfermeiro e motorista. E uma equipe de suporte básico, que é formado pelo auxiliar de enfermagem e um motorista. Muito comum nos grandes centros você pegar uma equipe de suporte básico, né, auxiliar de enfermagem e motorista. A equipe de suporte avançado, que é formado pelo médico, enfermeiro e motorista, só em casos muito específicos, né? Acidentes automobilísticos, em que tem mais de uma vítima, ou que tem uma vítima só, mas é uma vítima muito grave, né? Aí a equipe do suporte avançado se desloca para o local. No Brasil não existe ainda normas claras e precisas sobre o atendimento pré-hospitalar, seja ele médico ou não. Atendimento pré-hospitalar, lembrando que é o alicerce do primeiro socorros, ou seja, é o que define o primeiro socorro, que é aquele atendimento fora do ambiente hospitalar. Esse é um conceito básico, bem resumido dos primeiros socorros. O Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde, através do Núcleo de Vigilância Sanitária, né, vem desenvolvendo ações de forma independente, no sentido de normatizar o assunto. Só para corrigir aqui também, vamos tirar aqui, né? Senão o aluno vai achar que o professor não sabe fazer concordância. O Conselho e o Ministério, não tá certo. O Conselho Federal de Medicina e o Ministério, tá certo aqui. Achei que tivesse ocorrido um erro de concordância ali, mas não, tá certo. Um e o outro vem, ou seja, são dois, o verbo tem que ir pro plural, né? Vamos lá. Aí tem o parecer aí do Ministério, o parecer do Conselho Regional de Medicina, que também está relacionado à área de primeiros socorros, né? No ano de 1993 foi exarado um parecer que regulamenta a morte fora do ambiente hospitalar. No ano de 1995, o atendimento pré-hospitalar, em especial as emergências traumáticas. No ano de 1998, a adequação do atendimento pré-hospitalar. Portaria do Ministério da Saúde, julho de 1999, veio para aprovar a atividade médica em nível pré-hospitalar, particularmente na regulação médica. Fazendo um paralelo, né, com o Código Penal, artigo 135 do Código Penal, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, né? Enfim, isso aí é a definição do artigo 135 do Código Penal, só para fazer um link com a matéria de direito penal. Artigo 304, da mesma forma, lembrando que a diferença precípua entre o Código Penal e a omissão de socorro do Código Penal e a omissão de socorro do CTB é que aqui o socorro só será, aliás, recapitulando, aqui a pessoa que está envolvida no acidente só estará isenta da responsabilidade, né, isso criminal, se ela prestar o socorro. Diferente do Código Penal, que lá, se uma outra pessoa realizar o socorro, ela estará isenta. Aqui não, aqui ela estará isenta só se a própria pessoa que está envolvida no acidente prestar o socorro, né? Isso é só para nível de conhecimento. Vamos passar. Isso é uma definição de primeiros socorros, não tem por que eu ficar repetindo.
No início eu trouxe uma definição mais sucinta, mais resumida, e aqui uma definição mais extensa para você ter aí no seu material, né? Para você entender e se porventura vier a ser cobrado no seu concurso, você acertar a questão. Passando, definição aí de sinais vitais, são os indicadores de vida no corpo. Os sinais vitais podem orientar o diagnóstico inicial e acompanhar a evolução do quadro clínico da vítima. A verificação dos sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, frequência respiratória e pulso é essencial na avaliação da vítima. Condutas, aqui nós estamos entrando, né, propriamente naquilo que eu falei para vocês, que eu vou trazer de forma bem mais resumida do que o conteúdo teórico, né? Só para relembrar alguns conceitos, que isso irá te ajudar na resolução das questões, né? Vamos lá. Emergências clínicas. Conduta de atendimento de vítimas no acidente vascular cerebral. Quais são as condutas? Verificar a consciência da vítima, se consciente, proceder à avaliação rápida do estado neurológico. Aí você faz algumas perguntas, né? A paralisia na face, né? Aí você pede para que a vítima venha mostrar os dentes. A perda de força no membro superior, solicite que permaneça com os braços estendidos por 10 segundos. A dificuldade para falar, verifique durante as etapas anteriores ou solicite que fale uma frase simples. Vocês irão perceber que existe uma questão da Polícia Rodoviária Federal do último concurso, que, se eu não me engano, a gente vai corrigir, né? O gabarito é sonolência. Mas o examinador, ele trouxe a semântica da questão muito parecida com isso aí. Só que nas perguntas que eram feitas em relação ao diagnóstico, se chegava à sonolência, né? Mas nada impede que no próximo concurso ele traga esse conceito aí de AVC e a resposta seja AVC, entendeu? Então isso aí é um detalhe que, se eu fosse você, eu botava em marca-texto no material, porque isso aí é um tópico dentro de emergências clínicas que pode ser cobrado na sua prova. Passando. Aí continua, né? Se algum dos itens for positivo, há a probabilidade de 70% se tratar de acidente vascular encefálico. Se inconsciente, solicitar o suporte avançado e proceder aos cuidados da via aérea. Desobstruir as vias aéreas com extensão da cabeça e elevação do queixo. Inspecionar a via respiratória e avaliar a necessidade de retirada de secreção ou corpos estranhos. Administrar o oxigênio a 15 litros por minuto. Posicionar na maca sem prancha em decúbito dorsal com cabeceira elevada, mantendo a via aérea aberta. Em caso de vômitos, posicionar na maca na posição lateral de segurança, né, decúbito lateral esquerdo. Isso aqui, esse número 9 aqui é um tópico que também eu acho importante, porque o examinador poderá perguntar, dentro dessa emergência clínica, que é o acidente vascular, qual é a posição que o socorrista deve colocar a vítima no caso de vômito, né? Aí a resposta seria essa aqui, decúbito lateral esquerdo. Por quê? Justamente isso irá evitar que a vítima venha broncoaspirar, né? O que é broncoaspirar? É permitir que entre líquido nos pulmões, pois essa entrada de líquido nos pulmões poderá dificultar a sua expansão, ocorrendo uma dificuldade respiratória e, de uma forma mais grave, até uma parada respiratória, né? Então isso aí também é um detalhe importante. Passando. Monitorar a vítima com oxímetro de pulso, tentando manter a saturação de oxigênio além de 94%. Transportar a vítima ao encontro de uma unidade de suporte avançado ou proceder o transporte para o hospital de referência, segundo a orientação do médico regulador, né? Vamos lá. Agora nós estamos entrando em uma outra emergência clínica dentro do gênero emergências clínicas, que é o desmaio.
A definição de desmaio está aí para você, né? Desmaio em medicina é denominado síncope. A síncope é um sintoma definido como perda transitória de consciência, associada à incapacidade de manter tônus postural. Ficar em pé, no caso, né? Essa que é a incapacidade de manter o tônus postural. Essa é a definição. A pré-síncope é o período de tempo em que a redução do fluxo cerebral se inicia, provocando um mal-estar geral que precede a perda de consciência. Ao identificar esta fase a possibilidade de se evitar a perda da consciência, solicitando que a pessoa se posicione em decúbito. Essa é a definição de desmaio. Aí como é que você reconhece que uma pessoa está com desmaio? Isso aí também é um detalhe importante para a sua prova, né? São os sintomas: tontura, sensação de mal-estar, pele fria, rápida e úmida, suor frio, perda da consciência, sensação de formigamento. Isso aí são os sintomas. Lembrando que cada um desses sintomas tem uma causa, né? Mas como o curso aqui, o objetivo é exercício, né? Não tem por que eu ficar entrando em por que ocorre a tontura, por que ocorre a sensação de mal-estar, por que ocorre o suor frio, perda da consciência, sensação de formigamento, né? Isso aí é uma abordagem mais teórica. Lembrando que esse material aqui está sendo apresentado para vocês aqui, ele estará disponível em PDF, né? E em PDF eu irei estar explicando item por item dentro de cada emergência clínica, né? Como o desmaio, como é que você identifica o desmaio? Através desses sintomas. Aí eu explico o que é tontura, o que é a sensação de mal-estar, o que é pele fria, pálida e úmida, suor frio, perda da consciência, sensação de formigamento. Aqui eu acho que o objetivo não é esse, né? Aqui é para você ter um conhecimento geral, para que a gente possa partir para as questões, né? Para você conseguir ter esse conteúdo de forma coesa na sua casa. Quais são as condutas? Verificar a consciência da vítima, ser inconsciente, desobstruir as vias aéreas com extensão da cabeça e elevação do queixo, inspecionar a via respiratória e avaliar a necessidade de retirada de secreção ou corpos estranhos. Isso aí são as condutas, né? Se consciente, proceder diretamente o posicionamento, faltou um pezinho aqui, da vítima para tratar do desmaio, né, da síncope. Deitar a vítima em decúbito dorsal, com as costas para baixo, deixando os membros inferiores em uma posição mais elevada. Isso aqui, dentro do que eu falei, também é muito importante. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma pergunta para a sua prova. Examinador que cobra primeiros socorros adora cobrar posição e sintoma, né? Conduta, uma vez ou outra até cai, mas normalmente a conduta ela vem na pergunta, e através da conduta que vem na pergunta, ele traz as opções de sintomas, né? Ou às vezes a posição que você deve colocar a vítima. Aqui eu vou fazer uma pausa e vou explicar. Na verdade aqui o objetivo de você elevar a posição dos membros inferiores, né, que são as pernas, acima da cabeça, o objetivo é você oxigenar o cérebro, né? Você oxigenando o cérebro, você reverte o desmaio, a síncope, pois o nosso cérebro, ele trabalha em média com 60% de glicose circulante no corpo, né? E no momento que você eleva os membros inferiores, você aumenta a quantidade de sangue circulante no cérebro, consequentemente você aumenta a quantidade de glicose e você reverte o desmaio. Continuando aí, né? Afrouxar as vestes no tórax e pescoço. Em caso de vítima gestante, deitá-la de lado, sobre o seu lado esquerdo. Ali o objetivo é para você não comprimir, né, uma veia que é importante, que é a veia cava. Fornecer oxigênio à vítima, monitorar a vítima com oxímetro de pulso. Na persistência da inconsciência, solicitar o apoio do suporte avançado.
transportar a vítima com uma unidade de suporte avançado ou proceder ao tratamento para o hospital de referência segundo a orientação do médico regulador. Beleza. Agora nós iremos entrar em outra emergência clínica dentro do gênero emergências clínicas, que é convulsão. Lembrando para vocês o seguinte, eu aqui nessa parte teórica eu só vou dar pausa e vou explicar com uma maior ênfase naquilo que eu realmente achar que pode cair na sua prova. Porque o objetivo aqui não é enrolar vocês, é fazer vocês acertar as questões, certo? Então, aquilo que eu for passando de forma rápida, vocês em casa deem uma lida e depois partem para as questões. Convulsão. A definição é de convulsão, né? Uma convulsão é resposta a uma descarga elétrica anormal no cérebro. A manifestação da convulsão depende da parte do cérebro que é afetada pela descarga elétrica normal. Ou seja, dependendo do lado em que ocorre essa descarga elétrica, a convulsão se comporta de uma forma ou de outra. Ela pode envolver uma área mínima do cérebro, fazendo apenas que o indivíduo perceba um odor ou sabor estranho, ou pode envolver grandes áreas, acarretando espasmos musculares generalizados. O indivíduo pode apresentar a perda da consciência, seguida por período variável de confusão mental, perda do controle da bexiga, esfíncter anal. Por que ocorre isso? Porque ocorre um relaxamento generalizado de um tipo de tecido que nós temos no nosso corpo, que é tecido liso, né? Que é, no caso, a musculatura lisa, né? A musculatura lisa, ela envolve, né, a bexiga, envolve o esfíncter anal, e no momento em que ocorre a convulsão, ocorre um descontrole dessa contração desse músculo, e por isso que ocorre esses sintomas aí. Então esse finalzinho aqui é importante você gravar, porque o camarada, quando for fazer a sua prova, ele pode fazer uma associação da convulsão com esses sintomas aqui, certo? Como tem outros também que nós iremos ver. Como é que você reconhece, né? Sensação, movimentos anormais, involuntários, perda temporária da consciência, seguida de espasmos musculares intensos e contrações de todo o corpo, rotação acentuada da cabeça para um lado, dentes firmemente cerrados e incontinência urinária, cefaleia, confusão mental temporária e fadiga intensa pós-crise. Lembrando que fadiga é cansaço. Aí tem ali estatos epiléticos ou crise convulsiva subtrante, né? Que aí é uma definição mais específica, que é a convulsão acompanhada por intensas contrações musculares que não se interrompe espontaneamente e impede a respiração adequada, né? Isso aí dentro de convulsão. Nós temos essa espécie aí de convulsão, que é a forma mais grave da doença. Nós iremos entrar agora nas condutas, né, de atendimento. Vítima em convulsão, o que deve ser feito? Identificar o tipo e a fase da crise, afastar objetos ao redor da vítima aí, curiosos, afrouxar as suas vestes, proteger a cabeça sem restringir os movimentos da vítima, manter liberada vias aéreas, manter vias aéreas permeáveis, ou seja, com a entrada de oxigênio. Não tentar colocar objetos ou cânula de Guedel durante a crise, que você pode obstruir, né, a entrada de ar e pode levar essa vítima a uma parada respiratória. Sempre que possível, manter o paciente em decúbito lateral, né, justamente para que se evite a broncoaspiração de uma possível secreção que ele possa expelir no momento da convulsão. Aguardar a duração normal da crise, essa é a conduta, o período é aquele ali, de 1 a 5 minutos. Aguardar a recuperação da confusão mental após a crise e solicitar que procure assistência médica ambulatorial. Não há necessidade de transporte para o hospital nestas condições. Ou seja, aqui não há nem necessidade de você chamar o suporte básico. Você, socorrista, que tem um conhecimento inicial, consegue, de certa forma, agir de forma correta
ao você se deparar com uma vítima com convulsão, certo? Vamos passar. Aí aqui é no caso, quando que se indica o suporte avançado, né? Crise com duração superior a 5 minutos, há necessidade de medicamento, e quando há necessidade de medicamentos anticonvulsivantes. Vítima não respira ou com dificuldade respiratória. Inconsciência prolongada após a crise, né? Transportar a vítima ao encontro de uma unidade de suporte avançado ou proceder ao transporte para o hospital de referência, segundo a orientação do médico regulador. Isso aí são as condutas. Beleza, já falamos já de convulsão, já falamos de desmaio, já falamos de acidente vascular cerebral, né? Que, ao meu ver, é o que normalmente vem caído em concursos, né? Não só da Polícia Rodoviária Federal, como concursos de tribunais, em que existe o cargo de técnico de segurança e transporte, em que a disciplina de primeiros socorros é um tópico do edital. Então, eu estou trazendo para vocês justamente aquilo que eu acho que é mais importante na resolução das questões. Vamos entrar em um outro tópico, né, que é a angina. Definição de angina, reconhecimento, tá aí, né? Dor torácica provocada por uma obstrução parcial ou fluxo sanguíneo das artérias que irrigam o músculo cardíaco. A angina pectoris, ela se difere do infarto agudo do miocárdio. Quando nós chegarmos no infarto agudo do miocárdio, eu irei dizer para vocês o que difere a angina pectoris do infarto, né? Lembrando que a gente pode ter o seguinte raciocínio: todo infarto se inicia com angina pectoris, mas nem toda angina pectoris chega ao infarto, certo? Vocês irão ver por quê. Reconhecimento, no caso da angina, dor ou desconforto retroesternal desencadeado por exercício ou estresse emocional que diminui com o repouso, diferente do infarto, que não diminui com o repouso, e que reduz de intensidade, com o uso de medicamentos vasodilatadores coronarianos, né? Isso aí não é o caso eu trazer para vocês aqui, que são os medicamentos que são usados. Qual é a conduta? Acionar o suporte avançado de vida. Toda dor torácica de grande intensidade deve ser considerada infarto do miocárdio. Como eu falei, nem todo infarto, isso aí, se inicia com uma angina pectoris, mas nem toda angina pectoris chega ao infarto. Afrouxar as roupas e transmitir segurança. Posicionar na maca sem prancha em decúbito dorsal com a cabeceira elevada. Não elevar os membros inferiores. Aqui, diferente do desmaio, você não deve elevar os membros inferiores. Por quê? Entre parênteses está a definição. Porque o aumento do retorno do sangue venoso pode piorar a congestão pulmonar. Por quê? Só para vocês terem uma... Eu sei que aqui a ideia não é trazer para vocês o conceito de anatomia, só que por que ocorre essa congestão pulmonar? Porque você está em casa, pode estar se perguntando, mas o que é uma congestão pulmonar? No coração, nós temos átrios e ventrículos. O sangue, nós temos dois tipos, um sangue só, né, na verdade. Só que tem o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue arterial, ele é rico em oxigênio, e o sangue venoso, ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico.